Nossa terceira aula de eletroquímica. Pilha, meus lindos. Lembre que pilha é uma reação química de óxido-redução que ocorre de forma espontânea. E quando ela acontece, ela produz energia elétrica. De outra maneira, a energia química dos átomos é transformada em energia elétrica numa reação que ocorre espontaneamente. Quando se fala em pilha, é de fundamental importância que a gente saiba o que é potencial padrão de redução. E aí nós temos dois potenciais sempre, o maior e, gurizada, o menor potencial de redução. Lembre que potencial quer dizer facilidade ou dificuldade. Eu tenho um grande potencial, eu tenho facilidade. Eu tenho um pequeno potencial, eu tenho dificuldade. Então, se eu tenho um grande potencial de redução, o que é que eu sofro? A redução. Eu tenho um baixo potencial de redução, o que eu sofro? A oxidação. Aí tu não pode esquecer o que significa oxidar e reduzir. Quando oxida, perde elétron. Ao perder elétron, o NOx aumenta, tá certo? E quem sofre oxidação será o agente redutor. Então, povo, pelo amor de Deus, quando te perguntarem quem é o melhor agente redutor, é quem tiver o menor potencial de redução. Quem tem menor potencial de redução, reduz. Reduzir quer dizer, recebe elétron, reduz o NOx e será o agente oxidante. E aquela pergunta, qual é o melhor agente oxidante? Povo, o melhor agente oxidante é quem tiver o maior potencial de redução. Lembre, onde ocorre a redução? Redução ocorre sempre no cátodo e a oxidação ocorre aonde? Sempre no ânodo. Não esqueça nosso macetinho. Vogal com vogal, consoante com consoante. Sempre a oxidação será no ânodo e a redução sempre será no cátodo. Pilha é um processo espontâneo, então os elétrons vão espontaneamente. Quem oxida perde elétron. Então os elétrons vão do ânodo para o cátodo, espontaneamente, porque no cátodo redução recebe elétron. Se o cátodo recebe elétron espontaneamente, ele é o polo positivo, porque positivo atrai o elétron que é o que? Negativo. Consequentemente, o ânodo é o nosso polo negativo. Então os elétrons vão espontaneamente do ânodo para o cátodo, do polo negativo para o polo positivo. Quem que anda no sentido contrário aos elétrons? A corrente elétrica. Se te pedirem a corrente elétrica, olhe o sentido dos elétrons, porque a corrente elétrica é o contrário. Povo, quem oxida sofre corrosão. À medida que o tempo passa, ele vai diminuindo de tamanho. Consequentemente, diminui a sua massa. O ânodo, o cátodo, ao contrário, ele sofre depósito à medida que o tempo passa. Então ele vai o que? Aumentando de tamanho. Se ele aumenta de tamanho, junto aumenta o que? A sua massa. O ânodo e o cátodo estão mergulhados dentro de uma solução. O que acontece com a solução em que está o ânodo e o cátodo? O ânodo, ao sofrer corrosão, ele sai do ânodo e vai para a solução na forma de íons. Então a solução ganha uma grande quantidade de o que? De íons. Se aumenta os íons dentro da solução, a solução concentra. Ela vai ficando mais concentrada à medida que a pilha funciona. Já a solução em que está o cátodo, ela fica diluída.
Por que ela fica diluída? Porque os íons positivos que estão dentro da solução do cátodo saem da solução para se depositar no cátodo. Então o cátodo aumenta de tamanho porque os íons positivos vão se depositar no cátodo. Então a solução perde íons, fica o quê? Diluída. Lembre que a eletricidade precisa de dois caminhos. Um caminho é aquele fio que liga o ânodo ao cátodo por onde andam os elétrons. E o outro caminho é a ponte salina, que conecta uma solução à outra. Na ponte salina, a eletricidade é conduzida pelos íons. E aí, gurizada, temos uma pergunta. Qual é o sentido dos íons na ponte salina? Sempre ânions para o ânodo e cátions para o cátodo. Tu só tem que ver onde está o ânodo e onde está o cátodo, porque sempre os ânions vão para o ânodo e os cátions sempre vão para o cátodo. A pilha produz energia elétrica, que a gente vê em volts, a voltagem, a variação de potencial, a diferença de potencial, ou a FEM, força eletromotriz, que é como calculado? Tu pega o maior valor e diminui do menor valor. Então sempre vai dar um valor positivo. Toda pilha é uma reação espontânea, por isso ΔE é um valor positivo, tá? Maior menos o menor. Se a questão pede para nós qual pilha vai produzir maior voltagem, tá certo? Basta, pessoal, pegar o maior e o menor valor da tabela fornecida, que tu vai ter a maior diferença de potencial. Representação da pilha, sempre assim, pessoal. Na primeira parte está quem perde elétron, na segunda parte quem recebe elétron, porque é a ordem dos acontecimentos. Primeiro tem que perder elétron para depois poder receber. Não pode receber sem antes ter o quê? Perdido. Então, ó, na primeira parte quem oxida? O ânodo, o polo negativo. Na segunda parte, o cátodo, o polo positivo, que é a parte que recebe elétron. Então olha aqui, ó, passou de 0 para mais alguma coisa, mais X. O NOx aumentou, então é a oxidação, ânodo, polo negativo. Na segunda parte, ó, passou de mais Y para 0, reduziu o NOx. Se o NOx reduziu, então o que a gente tem? Uma redução, recebe elétron, redução, é o cátodo, é o polo positivo aí. Para nós fechar, para nós concluir então, meus lindos, metal de sacrifício. O metal de sacrifício, ele é usado sempre para proteger um metal, tá certo? Então a função do metal de sacrifício é proteger um metal. Então como que ele protege? Ele protege oxidando no lugar do metal que ele quer proteger. Se ele quer proteger, ele vai oxidar no lugar, e para oxidar no lugar ele tem que ter o quê? O menor potencial de redução. Então sempre o metal de sacrifício é quem tem o menor potencial de redução. As embarcações, desde um barquinho pequeno a um mega navio, tem preso, pessoal, nos cascos, metais de sacrifício, que oxidam no lugar do metal do casco do barco, do casco do navio, tá certo? Protegendo ele da corrosão, senão daria um furo e começaria a entrar o que? Água para dentro aí, pessoal, do casco. Meus queridos, fiquem bem, até a correção dos nossos exercícios.